CBN Perspectiva Empresarial, nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro, com o Rodrigo Vensky. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar hoje de um caso que repercutiu em todo o país, que é de uma empresa extremamente grande, com uma grande movimentação de dinheiro, mas que pode trazer alertas também para as pequenas e médias empresas, que é o caso Itaú. Vamos começar aí só ilustrando para o pessoal o que realmente aconteceu num dos principais bancos do país. Pois é, Manuel, nos últimos dias o Itaú noticiou que alguns de seus diretores, algumas pessoas de alto gabarito dentro da empresa acabaram praticando alguns desvios, né? Eles noticiaram, por enquanto, 4,7, 4,8 milhões de reais em desvio realizado especialmente pelo diretor financeiro, né? E basicamente através de contratos de prestação de serviço com terceiro. Então, a famosa bola que o pessoal comenta, né? Então, que a partir de contratos que não eram prestados serviços, mas que havia uma remuneração paralela para esse diretor, o Itaú acabou desligando, né? Foi feito o desligamento desse diretor e acabou colocando até essa situação em público, porque assim, como o Banco Itaú é uma empresa do novo mercado, é uma empresa listada em bolsa, muitas vezes eles se preocupam em que isso seja colocado de forma transparente para mostrar que eles realmente têm controles internos e que estão atendendo para tudo que está acontecendo dentro do banco, porque afinal de contas os acionistas têm interesse que o dinheiro dele, enquanto investidor do banco, seja resguardado. Agora ficou uma situação meio complicada, né? Porque a princípio é uma investigação preliminar, já existem obviamente alguns indícios de quem seriam esses participantes desses, porque é um crime, né? Uhum. É uma apropriação indébita, enfim. Ou até estelionato, depende de cada caso ali, né? Ou furto qualificado, então depende aí, vai ter que fazer uma análise mais jurídica, né? Mas mesmo assim parece que eles foram bastante precipitados em colocar essa notícia no mercado, enfim, a gente acabou... O próprio mercado tem ficado um pouco crítico em relação à posição do Itaú frente a esse ex-funcionário agora, né? Eles acabaram dando uma transparência já no início, né, do processo de investigação. E por que está chamando a atenção? O que isso tem sido analisado? Se eles deveriam ou não deveriam ter feito já nesse momento? É porque assim, Manuel, toda pessoa que comete um delito tem direito à defesa. Então, assim, a primeira pergunta que fica já existe um inquérito? Ou eles acabaram de levar a notícia à autoridade policial para aí já colocar isso na mídia? A hora que você expõe uma pessoa nesse tanto, o Itaú é uma empresa extremamente respeitada. Provavelmente vai estar entre as 10 marcas brasileiras mais valiosas, né? Então, como a partir desse momento, a pessoa tem a reputação completamente queimada no mercado. Então, dificilmente, foi a primeira coisa que me ocorreu quando eu vi a notícia, dificilmente essa pessoa vai até conseguir uma recolocação fácil, né? Porque, afinal de contas, o Itaú está queimando em praça pública essa pessoa, né? Então, essa é a primeira crítica. Agora, fica um alerta também para as empresas pequenas, porque se o Itaú, com todas as regras de compliance que ele tem, com certeza, deve ter inclusive uma diretoria específica para cuidar de programas de anticorrupção, compliance, enfim, né? De conformidade. Sofreu com isso, com uma pessoa, um diretor financeiro, as médias e pequenas empresas têm que também atentar para aquilo que os seus colaboradores estão fazendo dentro das empresas. Então, acho que o grande recado para a nossa audiência aqui é o que você, empresário, está fazendo para tomar conta daquilo que é seu, né? Porque a empresa é sua, então como que você está cuidando para que aquelas pessoas que trabalham para você estejam fazendo aquilo que você faria no lugar delas, né? Porque a grande questão é essa, né? O colaborador tem que fazer aquilo que o empresário faria, né? Inclusive, não receber bola, por exemplo, é um dos casos. E como passar para as pequenas e médias empresas aí formas de análises do que ela deve fazer? Porque se olha, né, o Itaú, o tamanho da empresa, a movimentação de dinheiro, a possibilidade de investimento para controle, inclusive, né, de todos esses processos, para uma empresa pequena, média, o que você pode trazer de indicação? Bom, a palavra é difícil, mas o significado é muito simples, né? Eu acho que compliance é uma coisa fundamental para as empresas. O que é compliance? É as empresas buscarem mecanismos internos de averiguação contínua daquilo que está acontecendo dentro da empresa. Ou seja, que mecanismo você, empresário, tem em relação aos pagamentos que são feitos? Que mecanismo você, empresário, tem em relação às compras que são realizadas dentro das empresas? Que mecanismo você tem de conferência daquilo que o fornecedor está entregando para você, né? Ou seja, teu colaborador está lá tomando ação em teu nome, mas e que tipo de controle, que tipo de verificação você faz? Ou seja,
criar mecanismos de acompanhamento contínuo para que você consiga tirar a prova real, efetivamente, e acompanhar o que está sendo realizado. Porque muitas vezes as pessoas usam a expressão delegar, né? Estou delegando. Mas delegar não é o que a gente fala hoje em dia de delargar, ou seja, de eu deixar 100% na mão do colaborador. É acompanhar, é criar mecanismos, é criar esferas de tomada de decisão. Muitas vezes tem que criar até tantos R$1.000 o gerente pode fazer, depois vem o diretor e depois vem você como dono da empresa tomando aquela atitude. Então, criar mecanismos de acompanhamento. E que mecanismo? Cada empresa dentro da sua realidade. Empresas maiores vão ter mecanismo talvez um pouco de delegação um pouco mais abrangente. Agora, se você é pequeno, tem que tomar cuidado já do dia a dia, né? Eu acho que esse tipo de ação também ela é importante para você evitar também desconfianças, situações como essa numa pequena empresa, que muitas vezes se anota ali no papelzinho o fluxo de caixa e a possibilidade de dar um furo ali por uma conta errada é muito grande. Acho que também tem esse ponto, né, de você conseguir ter controle do que está entrando e saindo e também estabelecer ainda mais confiança com o trabalhador. Eu vou aproveitar esse teu ponto para dizer uma coisa muito importante. O compliance, ele é bom inclusive pro colaborador. Porque assim, se o empresário, ele tem aquele controle que você acabou de falar no papelzinho, e ele sabe que alguma coisa está sendo feita errada, como é que ele vai provar isso na justiça se por um acaso ele fizer como o Itaú fez, de ir atrás daquele desvio praticado? Então a primeira coisa, para o empresário funciona. Mas para o colaborador também porque às vezes o empresário é desorganizado e vai ter desconfiança sobre a atitude do colaborador infundada. Então, a importância é para as duas partes, para todo mundo envolvido na situação do compliance, mas eu repito, o importante é você desenhar um fluxo, escrever o procedimento e acompanhar. Quem está começando e está pensando em colocar já compliance ou está analisando isso, qual que é a recomendação inicial para implementar essas práticas? Procurar exemplos, procurar quem já implementou esse tipo de política, há agências especializadas nesse sentido? A consultoria, acho que de compliance é uma coisa fundamental, mas talvez não seja uma realidade para todo mundo, porque tem um custo, né? Eu acho que o compliance, como eu disse, embora a palavra seja complicada, são pequenas ações, Emanuel. Então, é ele, na realidade dele, começar a analisar o que ele pode fazer de controle, e aí, a partir do momento que ele estabelece aquele controle semanal, quinzenal, mensal, ele realmente realizar. Eu acho que mais importante que o procedimento é a constância e consistência naquilo que ele está fazendo dentro da empresa. Porque muitas vezes você faz um desenho muito bonito, muito elaborado, mas na hora de colocar em prática você acaba ignorando e não fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, o mais importante crie um mecanismo, ainda que simples, e você vai melhorando ao longo do processo, tá? Crie um mecanismo, melhora ao longo do processo e faça sempre. Não deixe de fazer isso nunca. Como, assim como o corte de custos, o acompanhamento, que deve ser constante, assim como cortar unha, a gente sempre diz, né, nas empresas, o acompanhamento, o compliance tem que ser permanente para o empresário não deixar aqueles ralos de dinheiro solto na empresa. Voltando um pouquinho para o caso do Itaú, Rodrigo, queria que você fizesse uma análise sobre essa exposição que o próprio banco fez em relação ao caso, o impacto disso também perante a sociedade, perante os investidores, porque assim, o volume, né, a gente estava mencionando, para o Itaú é um volume muito pequeno de dinheiro ali, menos de 5 milhões de reais na esfera do Itaú, isso é quase nada, né? Mas expor esse caso para a imagem do banco, você acha que pode afetar até mesmo em clientes, em quem é o cliente da conta corrente ali mesmo? Como é que você vê essa questão da imagem? Eu acho assim, tem dois aspectos aí muito importantes. Primeiro, o ser humano é criativo. Então, sempre que existe a possibilidade da pessoa fazer o mal feito, ela vai fazer. Tanto é que a gente sempre brinca, né? Hacker, por exemplo. Não vou invadir meu computador. Peraí, mas invade o computador da NASA, né? Invade o computador do governo americano, não vou invadir meu computador. Então, o ser humano é muito criativo. Então, primeiro, assim, sobre esse aspecto, o Itaú é mais uma vítima de um diretor, como outras empresas podem ser, né, no dia a dia. Agora, me parece que pelo volume muito pequeno, isso gera uma desconfiança com certeza. Fala, poxa, se o Itaú está deixando acontecer isso nesse volume e está divulgando isso, eu acho que gera, na verdade, uma crise reputacional para o próprio Itaú. Porque, primeiro, ele está expondo o colaborador e, segundo, e o meu dinheiro que está lá no banco? Está bem protegido, né? Protegido? Então, eu acho que nesse caso, a impressão que eu tenho é que talvez eles foram um pouco precipitados até. Vai que o volume é muito maior que isso e eu estou falando algo que não, realmente é muito
maior o valor envolvido, etc. Porque a remuneração desse diretor, com certeza, anual, é, se duvidar, maior do que isso, né? Com bônus, com tudo, é maior do que isso, né? Então, parece que proporcionalmente ficou um pouco descasado da realidade e o Itaú talvez deveria ter esperado um pouco mais para falar isso no momento com mais propriedade, talvez até com uma investigação, com uma denúncia, Sim. o Ministério Público denunciando, opa, aí existe uma análise jurídica de terceiro, né, mais robusta, que efetivamente direcionou para isso. É que a população cada vez mais também está preocupada com isso de segurança, né? Mesmo que não seja algo que era diretamente em relação a transações e tal, era numa emissão de nota, enfim, numa prestação de serviços ali adulterada, a população já fica atenta. Ué, não está conseguindo controlar ali como é que meu dinheiro está seguro. Rodrigo, obrigado por mais essa semana e nos encontramos daqui 7 dias. Obrigado, Emanuel. Um abraço a todos.